No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, bastante curioso. Queria pedir para você ficar ligado, fica atento. Vai ser lindo o que Deus vai fazer através desse vídeo na tua vida. Então eu quero começar aqui lendo uma passagem, um livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 25, diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Então, gente, é interessante essa passagem. Deus, ele é maravilhoso. Eu estava analisando a história e é interessante perceber que essa passagem onde Pedro anda sobre as águas, ela só é narrada em Mateus. Só Mateus conseguiu descrever esse momento. Essa passagem está descrita também lá em João. Só que João não conseguiu perceber esse detalhe quando Pedro andou sobre as águas. E aí eu quero tratar com você aqui três tipos de pessoas. Três tipos de pessoas que talvez você esteja dentro desses três tipos. Três qualidades de pessoas. A primeira delas são os discípulos ali no barco. Quando os discípulos perceberam que alguém vinha sobre as águas, os discípulos ficaram aterrorizados, ficaram com medo. E o que eles disseram? É um fantasma! Então, quando isso acontece, vamos colocar nessa posição. Quando a gente percebe que existe um fantasma, qual que é a nossa reação? Ou começar a gritar, que foi a situação dos discípulos aqui, ou correr. Eu acredito que os discípulos gritaram e eles se esconderam, correram mesmo, porque, afinal de contas, o medo era tamanho que eles correram e se assustaram e começaram a gritar. E esse é uma das qualidades da pessoa. A primeira pessoa, a pessoa quando ela percebe um milagre, ela percebe um milagre, ela automaticamente ela está para vivenciar um milagre. Se ela estiver com medo, se ela estiver aterrorizada, a primeira reação dessa pessoa é gritar ou correr. Então, se você é uma dessa pessoa que no momento do milagre, no momento que é para você manter a calma, que o milagre está chegando na sua vida, você corre, ou você começa a gritar, ou se desespera, ou fica com medo, quero dizer para você, você não vai enxergar o milagre. Agora, a segunda pessoa é aquela pessoa que está descrita aqui, que é Mateus. Mateus, ele descreveu aqui o que aconteceu naquela noite ali, quando eles estavam naquele barco. Eu imagino, coloque-se você no meu lugar, vamos dar uma viajada aqui, vamos entrar dentro daquele barco agora. Vamos olhar Mateus agora, percebendo Pedro descendo do barco. Imagina só Mateus olhando Pedro e falando: esse cara é louco, esse cara tem problema de cabeça. O mar agitado. Ele nem sabe se é Jesus que está no mar. Eu acredito que Mateus ficou muito com medo, mas ele queria ver, porque eu acho que ele percebeu essa reação de Pedro mediante aquele alvoroço todo, aqueles passos no mar. E aí a Bíblia relata que Pedro andou sobre as águas. E quem visualizou? Mateus. E os outros discípulos estavam escondidos, não perceberam. Não viram Pedro andar sobre as águas. E aí, eu quero dizer para você, essa é a segunda tipo de pessoa. A pessoa que vê o milagre, que percebe o milagre na vida das pessoas, mas ela só sabe contar o milagre. Ela nunca é o milagre. Ela nunca experimenta ser o milagre. Ela sempre vê o milagre na vida das pessoas. Você viu fulano?
Você viu o ciclano daquela pessoa? Você viu o que Deus fez na vida daquela pessoa? Então, normalmente, esse tipo de pessoa, ela vive muito os milagres dos outros e nunca percebe o milagre na vida dela. Ela fica aterrorizada com tudo que acontece, ela percebe os milagres à sua volta, mas ela nunca é um milagre. Talvez você seja essa segunda pessoa. Agora existe a terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Essa terceira pessoa é Pedro. Pedro, quando Jesus fala, ei, acalma-se, gente, ei, fica tranquilo, tá tudo sob controle, sou eu, é Jesus. Automaticamente Pedro falou, ah não, Jesus, você é o Senhor mesmo, quero andar sobre as águas também. E aí, isso demonstra não só, não é que Pedro estava com dúvida que era Jesus, Pedro queria vivenciar o que Jesus estava vivendo. Eu imagino Pedro ali, se coloca no meu lugar também mais uma vez, vamos viajar até o barco novamente, e olhar aquele mar, aquela escuridão, Jesus vindo e falando, calma que sou eu. Pedro deve estar olhando dentro dele naquele momento e falando assim, agora é minha vez. Agora é minha vez de sentir realmente o que esse homem percebe. Se ele não está andando sobre as águas, eu também quero. Se ele está acontecendo esse milagre na vida dele, Jesus está andando sobre as águas, se é um milagre que nunca aconteceu, eu quero esse milagre na minha vida. E aí conta a palavra, conta que Pedro andou sobre as águas naquele momento. E aí você vai falar para mim assim, ah não, mas Pedro afundou. Esse é o problema do ser humano. Eles nunca percebem um milagre por completo na vida das pessoas. Eles sempre querem olhar o problema, o defeito que aconteceu. A pessoa aconteceu aquele milagre, mas é porque ela foi privilegiada, não. A pessoa conseguiu esse milagre, porque ela é beneficiada, não. Porque ela é diferente, porque ela é baixa, porque ela é magra, não. Porque ela é gorda, não. Porque ela tem dinheiro. Estão me entendendo? Então, quando o milagre chegar na sua vida, quem você é? Quando o milagre estiver sobre as águas, quem vai ser você? Vai ser aquela pessoa que vai correr? Você vai ser aquela pessoa que vai observar o milagre acontecer? Ou você vai querer ser um milagre? Você tem 3 escolhas. Wagner, eu quero ser um milagre. Todo desejo nosso é querer ser um milagre. Mas mediante a um medo, a um temor, a um amedrontamento, mediante a uma situação, mar agitado, escuridão, você não vê nada na sua volta. Imagina, quem será você? Coloque-se aí 3 tipos de pessoas. E aí eu quero finalizar aqui dizendo, quando Pedro e Jesus entram no barco, os discípulos saem, estavam amedrontados, claro, eles saem de dentro do barco, de dentro de onde eles estavam escondidos, e vê Jesus e Pedro entrando e viram, é Jesus mesmo. E aí, a calmaria fala na palavra que o mar se cessou a sua agitação. O mar ficou calmo naquele momento. E aí, eu imagino os discípulos virando para Pedro, o que aconteceu? Virando para Mateus, você viu o que aconteceu? Jesus andou sobre o mar. E aí Mateus, rapaz, você não viu, rapaz, você tinha que ter visto. Pedro andou sobre as águas. Os discípulos, você está brincando? Os discípulos, que isso? Pedro não andou não, eu vi Jesus andando. E aí na hora que eu vi que todo mundo falou que era um fantasma, eu saí correndo. E Mateus, rapaz, você não está entendendo, eu estava aqui, eu vi, Pedro desceu do barco e ele andou sobre as águas. Claro que teve um momento que ele começou a afundar, mas ele andou. E aí os discípulos foram perguntar para Pedro, Pedro, o que é essa sensação de andar sobre as águas? E Pedro fala assim, olha, eu não consigo explicar. Eu só queria andar sobre as águas e eu andei sobre as águas. Eu não consigo explicar como isso aconteceu. Milagre na sua vida vai ser assim também. As pessoas vão olhar para você e falar assim, como que esse milagre aconteceu? E você vai olhar e vai falar assim, eu não sei. Só sei que esse milagre existe. Só sei que esse milagre aconteceu na minha vida. Eu quero que esse milagre aconteça na sua vida também. Quando as pessoas olharem para você, que você não possa ser a pessoa que vivenciou o milagre, que só olhou o milagre, ou a pessoa que correu e não viu o milagre acontecer, mas que você possa ser o milagre. Você possa experimentar este milagre de andar sobre as águas. O milagre de andar sobre as águas. Toda vez que você duvida, toda vez que você tem medo, você vai só afundar. Mas se você acreditar, assim como Pedro acreditou, você vai ter a oportunidade de experimentar aquilo que as pessoas não experimentaram. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada um.